Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Ciências Políticas. Sou o professor Felipe Bonomi, estou acompanhando vocês nessa disciplina. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Temos aqui o nosso professor, que também está nos acompanhando. Também temos a nossa coordenadora, a professora Fernanda Coutinho, que vai nos falar um pouquinho daqui a pouco. Mas antes de iniciar, antes de começarmos a aula de fato, gostaria de fazer a minha descrição, né? Temos alguns alunos que necessitam de suporte visual. Sou um homem branco, de 35 anos, uso um óculos de armação arredondada, estou sentado em uma cadeira em frente a uma parede branca com um mapa mundi atrás. Aqui conosco, né? Temos o professor Roberto, temos a professora Fernanda também, não sei se ela está conseguindo compartilhar a câmera, ela falou que queria dar umas palavrinhas com vocês. Professora Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, professor Felipe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. O professor Roberto também já está aqui com a gente. Também vou fazer, então, a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, tenho olhos castanhos, estou usando um óculos de armação preta e uma blusa rosa. No meu fundo, um fundo azul aqui da Unicesumar. Então, sejam todos bem-vindos à nossa segunda disciplina do módulo 54 e a nossa última disciplina deste ano. Está fechando, então, o módulo, né? E vamos fechar muito bem. Sou suspeita aqui para falar do professor Roberto, ele já vai se apresentar daqui a pouco aqui para vocês, mas que bom que vocês já estão aqui conosco. Então, eu não vou ficar aqui falando muito, só realmente passei para desejar uma excelente aula, excelentes discussões aí ao longo desses 4 encontros para vocês, tá bom? Estou sempre por aqui, contem comigo. Obrigada mais uma vez, professor Roberto, obrigada, professor Felipe, e boa aula. Obrigado, professora Fernanda. Antes de passar a palavra de fato para o professor Roberto, gostaria de lembrar a todos que essa é uma aula ao vivo, é uma aula que está sendo gravada, mas que, como é ao vivo, nós incentivamos a participação de vocês. Nós temos aqui o chat, onde vocês podem interagir, podem conversar. O professor vai estar acompanhando, mas eu também vou estar aqui no chat, tirando dúvidas, esclarecendo. E um último recado, antes, né, eu volto no final para trazer os recadinhos mais aprofundados, mas foquem na disciplina, foquem no conteúdo que o professor está falando. Ah, quero passar grupo de WhatsApp, isso aqui, tem sala do café, tem postagens específicas para vocês poderem se conhecer, conversarem. Aqui o foco é no professor. Então, professor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu e a professora Fernanda vamos acompanhar aqui do chat com você. O microfone está fechado, professor. Agora sim. Sempre, né, o famoso microfone. Bom, obrigado, professor Felipe, professora Fernanda. Grande satisfação encontrá-la mais uma vez, né? Professor Felipe, estou conhecendo agora. Acho que agora, né? Nós não nos conhecemos anteriormente, né? A professora Fernanda, tive a honra de conhecer lá em Maringá, inclusive, né? Uma cidade que gosto bastante. Espero poder visitar em breve de novo. É uma das cidades mais agradáveis aí do estado do Paraná, né? Fico muito feliz de poder trazer aqui para vocês uma discussão sobre ciência política, ou ainda no plural, né? As ciências políticas. Eu posso compartilhar minha tela, Felipe? Estou Pode sim, autorizado? professor, fique à vontade. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Eu estou acostumado a usar o Teams, então até é mais fácil de usar. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar uma guia. Aliás, a apresentação. Compartilhando o áudio também. Aquela perguntinha clássica, vocês conseguem ver minha tela cheia? Estamos vendo, professor. Tá, é porque eu não enxergo vocês quando eu compartilho. Hoje eu estou com uma tela só, né, então eu não consigo vê-los, né? Então, se tiver qualquer mensagem no chat, enfim, qualquer coisa, eu peço que me sinalizem, porque eu só vejo a minha tela a qual eu estou apresentando, tá bem? Eu vou passar a tela, só me confirmem se passou, para eu saber. E aí eu sei que está funcionando. Sim, professor. Passou, estamos na introdução. Pode ficar tranquilo que eu vou olhando aqui o chat, os alunos estão dando boa noite, mas pode seguir, se tiver alguma pergunta eu te interrompo. Perfeito, então. Então, pessoal, eu sou o professor Roberto Ibel, né?
tenho uma graduação em Economia, em Geografia, meu mestrado em Geografia, meu doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais. Sou professor de Relações Internacionais, né, aqui na SPM em São Paulo, e vou contribuir também com vocês aqui nessa discussão sobre ciências políticas, né, ao longo desses encontros. Entender o que significa a ciência política ou a política como ciência, né, que é o título da nossa aula de hoje, né, da nossa palestra de hoje, e também formas de Estado e de governo. Eu sempre digo que esse conteúdo ele é muito importante, não apenas na nossa formação profissional, né, ou na nossa formação acadêmica, mas especialmente na nossa formação enquanto cidadãos, né? Saber o que significa o Estado, o que significa o governo, quais são as características destas duas entidades, né? E a gente entende isso no âmbito das relações internacionais e no âmbito da ciência política como entidades, como atores, né? Então, esse é um pouquinho do nosso panorama de hoje. Estou avançando aqui a tela, então, para falar sobre a introdução, né, da nossa atividade de hoje, cujo roteiro é, né, entender a política como uma ciência. É uma questão, já para começar também, a gente refletir um pouquinho. A gente fala muito de política, mas entende aquela política de caráter partidário, né? Ou seja, os partidos políticos, as ideologias de modo geral, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo que a política é também uma ciência, né? Por isso, ciência política, ou no plural também está correto, né? Ciências políticas, porque alguns autores, como Norberto Bobbio, dizem que existem mais de uma ciência política, né? E também como isso se relaciona na construção do Estado. Eu já digo para vocês que o Estado é o conceito, é a figura mais importante para a ciência política. Tanto que lá atrás, não é o mérito, né, da nossa discussão de hoje, mas lá atrás, na história da ciência política, ela era chamada de ciência do Estado, né? Não necessariamente a ciência da polis, né? A polis é a cidade, aí vem a política, a organização da política, aqui numa aulinha de grego, digamos assim, né? Então, a política é a base de tudo, é a organização da sociedade, a organização da cidade, a organização do coletivo. Então, nosso objetivo aqui hoje é entender esse papel da política, não necessariamente aquela política ideológica, a gente vai ter um momento para discutir sobre isso, né, para refletir um pouco sobre essas questões, na sociedade e as diferentes formas de organização deste poder político, ou seja, como o poder político ele se organiza na prática, né, por meio de estados que são administrados, portanto, por governos. Ok? Qualquer dúvida, por favor, me sinalizem aqui no chat. O professor Felipe me sinaliza que eu volto na tela principal do Teams. Bom, primeiro, né, o que significa política? Se alguém quiser contribuir, colocar aí no chat, eu volto e leio, né, o que você entende por política, tá bem? Mas a gente pode definir, né, conforme lá os clássicos da ciência política, como a arte ou a ciência de governar, administrar ou organizar uma sociedade. Como eu falei anteriormente, a expressão política, ela vem da polis, né? A polis, no grego, significa a cidade. Então, a gente tem alguns casos aqui no Brasil, né? Estado do Rio de Janeiro. Teresópolis, a cidade de Teresa. Petrópolis, a cidade de Pedro, certo? Para ter alguns exemplos, dentre tantos que a gente tem hoje, né? O polis significa a cidade. E a cidade, por sua vez, também é um conceito importante, né? E aí não é um conceito grego, mas é um conceito romano, que lembra civitas, né? Que lembra civilização, que lembra cidadania. Então a gente pode entender que a polis é a cidade, que por sua vez é onde é aquele território, aquele espaço onde é exercido a cidadania, exercida a cidadania, né? Os atos de cidadania. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando de uma ciência, de uma arte, que estuda como aquela cidade, como aquela sociedade que lá vive, é governada, é administrada, é organizada. Isso é a política. Quando a gente fala de partido político, partido a gente lembra uma parte, né? Ou seja, nós estamos falando de uma agremiação,
né, de um conjunto de pessoas que têm ideias semelhantes, por isso a gente fala que é uma ideologia, né, um conjunto de ideias, na qual são representadas dentro de um partido político, né, dentro de um partido político. Então, partido político é diferente de política. Ele é talvez um exemplo, ele é um pedacinho da ciência política, né? Que é o que a gente acaba estudando aqui nas relações internacionais, que a gente acaba estudando na ciência política de um modo geral, né? E o que eu destacaria, né, se eu tivesse aqui uma canetinha para destacar, então eu estou passando aqui o meu cursor na tela, né, eu destaco, né, que a política ela vai dar um papel muito importante para a dimensão coletiva, ou seja, para o conjunto de pessoas, o conjunto de indivíduos e também a sua importância para a convivência humana. Por que eu estou falando isso? Né? Porque, basicamente, a política, né, ela representa os comportamentos humanos, ela representa as interações humanas. Né? Então, por isso a gente tem aí alguns espaços da política que são muito interessantes de nós observarmos, né? Câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional, né, que é bicameral, tudo isso a gente vai entender esses conceitos, né? Ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados. E eu queria fazer uma pergunta, aí até vou voltar no chat, né, que eu estou curioso para ver se já tem algum comentário. Se alguém já foi na Câmara de Vereadores da sua cidade, se já foi na Assembleia Legislativa, que fica sempre na capital do estado, ou no caso do Distrito Federal, não tem Assembleia Legislativa, mas tem uma Câmara Distrital em Brasília, né? Ou se alguém até mesmo aí já foi no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, lá na nossa capital federal. Alguém já foi? Já participou de alguma sessão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Voltei para o chat. Vamos ver aqui. Ó, o Andrei falou, eu estou muito ligado à política, eu sempre vou participar das sessões. Ó, o Andrei participa das sessões das câmaras de vereadores. A Sabrina trabalha com campanhas políticas tem 20 anos. Interessante, Sabrina. A Keide disse, olha, já fui na Câmara de Vereadores, uma barbaridade, audiência, exato. Ali a gente vê a política do mundo real. O Ademir colocou, né? Acompanho diariamente a sessão. Quer dizer, a grande maioria das cidades, né, não necessariamente capitais, mas cidades do Brasil inteiro, elas transmitem as sessões pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pela televisão. Algumas cidades maiores, né, tem a TV Câmara, né, então você não precisa ir presencialmente, aí eu vou voltar até aqui para o meu slide, você não precisa ir presencialmente na Câmara ou na Assembleia ou no Congresso. Você consegue acompanhar isso por canais de televisão, pelas redes sociais, enfim, porque é obrigatória, né, a transparência, ou seja, a exibição destas sessões públicas, né, porque, afinal, o parlamento é o que representa os cidadãos e o que representa, de fato, a política na prática. Tá? Mas tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bom, avançando um pouquinho, né, a política como ciência é, portanto, aquela área do conhecimento, aquele campo do conhecimento científico que estuda o poder. Esse é o objetivo central, né, o objeto central da política é estudar o poder, as suas relações, né, ou seja, quais são as relações por trás da construção daquele poder, e também, que é um tema que eu acho muito interessante no âmbito da ciência política, das relações internacionais, que é o processo de tomada de decisões em uma sociedade. Ou seja, é a ação política na prática, é o governo na prática. Né? Isso é particularmente muito interessante, porque a gente começa a entender, né, quando estuda a ciência política, né, e os seus conceitos, os seus autores, né, a gente começa a entender que todos os governos, todas as estruturas de poder, elas têm quase que como se fosse uma receita, né, uma receita de bolo, digamos assim, a sua operação, quem são os atores mais importantes, quem são as figuras representativas, né? Como funcionam as negociações políticas, certo? Como se funciona também os princípios da política, dentre um deles o princípio da transparência, da publicidade, na qual todo e qualquer ato político precisa, né, ser publicizado, precisa ser publicado, ser divulgado amplamente, né? Então ninguém pode alegar, por exemplo, pessoal, alguém comete um crime, diz, mas eu não sabia que estava na lei. Não,
ninguém pode afirmar ou utilizar como argumento o desconhecimento da lei, porque a lei é pública, a lei é tornada, só aumentar aqui o ar-condicionado, estou ficando com frio, a lei ela é de conhecimento geral, né? Então, a política influencia muito essa forma como a gente enxerga essas relações de poder, a divulgação dos atos públicos. E aí eu faço uma outra pergunta, né? Vocês devem perceber que eu gosto muito dessa interação, de olhar o chat, enfim, né? Em palestras e aulas, eu acho importante esse mecanismo de participação. Quem aqui já acompanhou, por exemplo, o Portal da Transparência, saindo um pouquinho do Poder Legislativo, entrando no Poder Executivo? Quem já acompanhou o Portal da Transparência da sua prefeitura, do governo do seu estado, do governo federal, acompanhou gastos públicos, né? Quem é que já fez esse exercício que eu acho que é bem interessante? Vamos ver aqui, deixa eu voltar para o chat. Ó, temos aí o Jorge, diz que sim. O Jonathan também, acompanha o portal, né? Eu sempre digo que se todo mundo fizesse, ó, o Rodrigo também, né? A Sabrina adora acompanhar o portal. É muito bacana, né? A gente acompanhar, porque a gente vê para onde está indo os recursos públicos, para onde está sendo destinado o orçamento público. Eu gostaria de dizer que se todo mundo fizesse esse exercício, e não é um exercício muito complexo, porque depois, se sobrar um tempinho no final, eu até posso abrir para vocês, pegar qualquer cidade, enfim, né, independentemente do governo, a gente olhar um exemplo, ou até mesmo do governo federal, e ver como funciona esse portal da transparência, né? Que a gente pode ver não apenas salários, remunerações, mas a gente pode ver, né, as despesas, para onde está indo o orçamento público. Por que isso é importante? Além de ser um exercício de cidadania, é um exercício também de fiscalização, né? Fiscalização do ente público, né, dos impostos, da destinação dos tributos, os quais nós pagamos. Eu gosto sempre de dizer que nós não somos apenas contribuintes, né, como é chamada a Receita Federal nos refere, né? Eu gosto muito mais da expressão em inglês, traduzida para o português, né? Os taxpayers. Nós somos pagadores de impostos. E estes impostos revertem, portanto, para a composição do orçamento público dos municípios, dos estados e do Distrito Federal e também da União, né? Ou seja, da estrutura federal. E acho que um outro ponto importante também, quando a gente fala da política enquanto ciência, né, é o destaque que a gente dá para a interdisciplinariedade, ou seja, a política ela não é exclusiva da sua própria área. A gente vai falar da política a partir de outras áreas do conhecimento, a partir de outros campos, né, como economia, sociologia, filosofia, a própria geografia, a área da comunicação, o marketing político, né? Então, da publicidade, por exemplo, comunicação. Então, a política hoje é um campo do conhecimento que está presente em várias outras áreas. Então, você pode ser, por exemplo, publicitário, um jornalista, um designer, enfim, e que vai trabalhar com questões relacionadas à política, né? Não é apenas cientistas políticos, né? Não são apenas os cientistas políticos que trabalham com a política, tá bem? A própria medicina hoje, a gente fala muito de políticas públicas, né, na área de saúde, então a gente precisa de especialistas da área de saúde, mas que entendam também de gestão pública, entendam da ciência política como um todo. Então, avançando aqui mais um pouquinho, né, a gente vai falar hoje dois conceitos principais da ciência política, dá para entender como ela se traduz, né, como ela se materializa na prática. O primeiro deles se refere às formas de Estado, tá bem? Quero voltar para o chat antes de apresentar o conceito. Se alguém pode me explicar o que é o Estado, o que significa o Estado. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Sem medo de errar, pessoal. O que significa Estado? Ninguém arrisca? Será que travou minha conexão aqui? Ó, Jonathan, o Estado é um ente que possui soberania. Boa, Jonathan, melhor definição, né? E o que significa soberania, né? Soberania é o exercício ou a capacidade de exercer a autoridade sobre um determinado território, né? Ou seja, sobre um território que é delimitado, né?
Mateus fala que a junção dos três poderes em comando da nação pode ser também, né? Ou seja, o Estado representa. Os órgãos públicos são representantes do Estado, né? O exercício da autoridade. Boa, gostei dos comentários. Voltando aqui para a nossa tela, né? Então, o Estado nada mais é do que a materialização deste poder, desta organização política. Nós vamos ter três formas principais de Estado: monarquia, república e ditadura, ok? Mas aqui tem uma questão importante, né? A forma como este poder é exercido, ele, obviamente, vai diferir, né, nessas três formas de Estado, mas o que a gente vai olhar no âmbito da ciência política é a relação que acontece entre os governantes e os governados naquele tipo de Estado. Então, por exemplo, numa monarquia, nós podemos ter uma monarquia constitucional, ou seja, aquela monarquia na qual o rei reina, mas não governa, né? O caso mais clássico é o do Reino Unido, né? Você tem lá o rei Charles III, mas é uma figura representativa, é uma figura, né, que representa o Reino Unido no exterior, mas ele não governa de fato, né? Porque a Constituição do Reino Unido prevê que quem exerce o governo de fato é o primeiro-ministro. Atualmente, Keir Starmer, que é, né, primeiro-ministro do Partido Trabalhista Britânico. A gente vai ter casos de monarquias absolutistas, né, onde o rei, de fato, reina e governa. Na história, né, séculos XVII, XVIII, até meados do século XIX, era o caso mais comum, né? Então, a gente tinha a própria monarquia francesa, a monarquia espanhola, a monarquia portuguesa, foi abolida, a monarquia brasileira. Elas são exemplos de monarquias que eram absolutistas e passam a ser ou monarquias constitucionais ou repúblicas. Hoje, a gente ainda tem, no sistema internacional, no mundo, né, monarquias absolutistas. A Arábia Saudita é um exemplo, né, onde o rei saudita, né, manda de fato, é o governante. E uma pequena nação que antigamente chamava Suazilândia, hoje se chama Eswatini, né, no continente africano, na qual o rei manda de fato. Nós vamos ter repúblicas, tá? Repúblicas podem ser do tipo, e a gente vai falar daqui a pouquinho os tipos de governo, né? Presidencialistas ou semipresidencialistas, onde você tem ou um presidente e um primeiro-ministro, tá bem? E a ditadura. A ditadura é aquela forma de Estado na qual você tem um regime de partido único, uma autocracia, uma plutocracia, um governo de poucos, né? Na qual exerce um poder sem o funcionamento dos demais poderes. O poder executivo ele se mescla com o poder legislativo e o poder judiciário, tá bem? Então a gente tem alguns exemplos hoje de ditaduras que se vendem como repúblicas, né? O caso mais emblemático, talvez, é o mais conhecido da Coreia do Norte, né? O sistema ditatorial, mas existem aí outros sistemas, regimes autoritários, né? Que configuram ditaduras no entendimento da ciência política. Talvez o mais próximo da gente que seja a Venezuela, né? Por exemplo. Então, essas são as três formas de Estado, né? Na qual, de novo, a gente enxerga, explica essas formas de Estado a partir da relação entre seus governantes e os seus governados. E eu quero mostrar rapidinho aqui um vídeo para a gente entender o que é essas formas de Estado, como elas são questionadas, como elas se apresentam na prática. Eu só quero que me confirmem se o áudio está saindo, tá? Vou dar o play aqui no vídeo. Videozinho curtinho. E com a morte de Elizabeth II, a monarquia britânica passa por um momento de transição e deve enfrentar um movimento contrário ao regime que tenta ganhar força no Reino Unido. Visto como príncipe por décadas, Charles nunca foi tão amado quanto a mãe, Elizabeth II, principalmente por causa do conturbado relacionamento com a princesa Diana. O recém-proclamado rei começa a enfrentar agora uma difícil missão: manter viva a monarquia britânica. Este especialista em realeza diz que o período é delicado, mas avalia que Charles III se posicionou corretamente em seu primeiro discurso.
valorizando o passado e renovando o compromisso com a nação. Isso dá uma ideia de previsibilidade, de continuidade, porém, nós vamos ter, evidente, um outro estilo, uma outra forma, porque Charles tem uma sua própria personalidade, ele tem também outras visões, mas, vamos dizer, não será nada, nenhuma ruptura. Ele vem sendo preparado desde criança para esse papel, hoje muito mais amadurecido, então ele domina muito melhor os assuntos de Estado do que sua mãe lidava no mesmo momento que ela assumiu o trono. A sucessão acontece em um momento em que o movimento pró-republicano ganha força. Uma pesquisa recente mostrou que 61% dos britânicos disseram preferir manter um monarca como chefe de Estado. Apenas 24% gostariam de eleger um representante. Mas o levantamento detectou uma virada inédita na opinião dos mais jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos. A parcela dos que preferem um chefe de Estado eleito superou a dos que apoiam o monarca. O movimento antimonarquista Republic vem fazendo campanhas contundentes. Há poucos meses, espalhou cartazes com a frase: "Faça de Elizabeth a última monarca". E depois da morte de Elizabeth II, passou a publicar postagens com a frase: "Ele não é meu rei". Os integrantes do grupo argumentam que a família real não tem mais lugar em uma democracia moderna, além de ter uma manutenção cara. O custo a cada ano é de cerca de 350 milhões de libras, ou 2 bilhões de reais para o Estado. Mas a família alega que o valor por morador é de 1 libra por ano, o que equivale a R$6 anuais. Apesar da campanha, este professor de Relações Internacionais acredita que o Reino Unido tem outros desafios para se preocupar no momento. A maior crise do Reino Unido atualmente as pessoas, principalmente as pessoas de menor e baixa renda, vão ter dinheiro suficiente para aquecer as casas e comer. Aí qualquer outra coisa é secundária. Depois vai depender muito do comportamento do Charles. Eu acho que isso vai ter um impacto muito forte. Porém, eu não vejo uma grande possibilidade do Reino Unido se tornar uma república ao curto e médio prazo. E o que acaba acontecendo, né? Esse vídeo é um pouquinho antigo, né? Ele é de 3 anos atrás, né? Quando a Rainha Elizabeth II faleceu, e esse movimento anti-monarquia, ele tentou ganhar força naquele momento, né? No Reino Unido, mas não avançou. Existem aí pequenos grupos ainda que defendem, né? Mas tem outros países, né, que eu acho que é interessante a gente destacar, que conseguiram se desvincular da monarquia britânica. Eu acho que o caso mais recente é de Barbados, né, no Caribe, em que conseguiu se tornar uma república, né? Primeiro momento se torna uma monarquia constitucional, né? Ou seja, uma monarquia parlamentar ou constitucional, a gente pode entender até como sinônimos esses conceitos, e posteriormente se torna totalmente uma república, é feito um processo de referendo à população, né? Então esse debate hoje sobre transformações de modelos de Estado, ele acontece em maior ou menor medida no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, né? Mas ele não tem conseguido avançar de uma maneira, eu diria, muito acelerada nesses países, né? Apenas em pequenos países. Então essa reportagem nos traz um pouquinho essa dimensão. O que significa o Estado, né? Esse simbolismo do Estado. Tem a questão aí, os prós e contras, né? É muito caro, é muito barato, mas é estável, ao contrário do presidencialismo, né? O modelo de uma república presidencialista, na qual o presidente muda aí a cada 4 ou 5 anos, né? Ou pode tentar reeleição, e vai muito mais pelo interesse político do que o interesse nacional. Então, são alguns debates, né, que nós temos atrás dessa discussão. E um outro conceito importante, além do tipo de Estado, são as formas de governo, né? Nós vamos ter 3 tipos de formas de governo, tá bem? O presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo. Mas a gente tem uma figura que eu mostro, né, como é que eles se encaixam nessas formas de Estado, mas a gente fala da forma de governo para explicar a relação, não entre governante e governado, mas sim a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Em um regime presidencialista, né, numa forma de governo presidencialista,
Os três poderes são separados, são independentes e harmônicos entre si. É o caso do Brasil. O Brasil é uma forma de governo presidencialista, na qual nós temos o executivo chefiado pelo presidente da República, o legislativo representado pelo Congresso Nacional, que por sua vez é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e o Poder Judiciário, ele é representado, né, na sua corte máxima, na sua corte superior, o Supremo Tribunal Federal, tá bem? E aí, a nível estadual, a nível municipal, nós vamos ter outras estruturas. Então, no regime parlamentarista, isso se confunde, o poder executivo e o legislativo se confundem, é o parlamento que acaba escolhendo quem é o primeiro-ministro. De novo, eu volto ao caso do Reino Unido, né? Quem é que escolhe? O primeiro-ministro é quem? É o líder do partido majoritário, que ganhou as eleições parlamentares, é um membro do parlamento, né, uma espécie de um deputado, né, se a gente trouxer, adaptando aqui para o conceito brasileiro, né, e por ser líder daquele partido que foi vitorioso, ele é indicado para o cargo de primeiro-ministro, que precisa ser ratificado pelo monarca, né, pelo rei Charles III, no caso do Reino Unido. Alguns países vão adotar um regime semipresidencialista, em que você tem um presidente e um primeiro-ministro. Alguns casos bem emblemáticos na Europa, né? Portugal, a França, a Itália, a Alemanha, são exemplos de países que adotam esse regime semipresidencialista, na qual o presidente é a figura representativa, né? O seu poder ele é muito limitado, né? No caso da Itália, no caso de Portugal, né? Ou ele tem um poder ampliado, no caso da França. O caso da Alemanha é bem interessante, né? Na Alemanha a gente vai ter o cargo do chanceler, que é o primeiro-ministro, com mais poder que o presidente. Mas todos esses países que eu citei, nós vamos ter uma forma de governo semipresidencialista. O presidente, de novo, é aquela figura mais decorativa, à exceção a França, né, aqui um asterisco, mas nos outros países, de fato, é o primeiro-ministro que detém mais poder. Por que a França é uma grande exceção? Pela sua própria constituição política, ou seja, sua organização política, né, na qual se convencionou que lá é o contrário, o presidente indica o primeiro-ministro. Então, o presidente é eleito pelo voto popular, ele que tem o maior poder, como na Rússia, é um sistema muito parecido com o da Rússia, né? E ele vai indicar o primeiro-ministro, que será responsável como se fosse uma figura, um chefe de uma casa civil, como a gente tem aqui no Brasil, tá? Nos outros países é o contrário, o presidente, né, ele é mais uma figura decorativa, enquanto que o primeiro-ministro, de fato, é quem exerce o poder. Certo? Seguindo aqui, eu quero mostrar para vocês, tá, um outro vídeo também, de uma discussão, todas as discussões aqui são de 2, 3 anos, até para a gente ter uma temporalidade, para a gente poder pensar e discutir um pouquinho, né, refletir um pouquinho, esse distanciamento histórico é importante, mas a gente teve, né, cerca de 3, 4 anos atrás, uma proposta de reforma política no Brasil, dentre tantas, né, que buscava trazer de volta uma discussão sobre o parlamentarismo e o semipresidencialismo aqui no país. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem. A gente tem uma outra proposta em discussão, que é o semipresidencialismo. Então, a gente vive num regime presidencialista. A gente conhece muitas repúblicas da Europa que têm o regime parlamentarista. Mas o que é o semipresidencialismo, hein? O semipresidencialismo foi uma ideia que foi proposta numa entrevista exclusiva à CNN Brasil, por entrevista com Arthur Lira no sábado, presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse que seria uma forma de você ter menos instabilidade no país, sobretudo em relação a esses inúmeros pedidos de impeachment. Por quê? A ideia é que no semipresidencialismo a população continua votando no presidente, mas haveria uma eleição indireta para primeiro-ministro e um gabinete que funcionaria, na verdade, para administrar o país. Ou seja, o presidente seria um representante da nação, ele faria, por exemplo, contato com as Forças Armadas e as relações institucionais, sobretudo, com outros países. E aí, quem administraria o país, de fato, seria o primeiro-ministro. Só que essa hipótese, Arthur Lira defende que seria válida para 2026 apenas. Então, não se... Oi. Oi, desculpa, acho que estava fechado meu microfone. Eu não estava te ouvindo. Então, qual seria a diferença disso para o parlamentarismo?
Para o parlamentarismo, nesse caso, o presidencialismo ainda você tem um presidente. No parlamentarismo, não, você teria o primeiro-ministro. Mas existe o chefe de Estado em alguns sistemas parlamentaristas, que é o chefe de Estado que é eleito também pelo povo presidente. Não estamos falando apenas da monarquia britânica, que a rainha reina, mas não governa, né? Existe também um parlamentarismo em que há um chefe de Estado. Mas é que, neste caso, o presidente teria mais atribuições do que teria no caso do parlamentarismo, teria um pouco mais de poder. Você dividiria um pouco melhor essas atribuições. Há uma desconfiança muito grande em relação a essa proposta, Carla, no Palácio do Planalto, porque o que alguns integrantes do Palácio do Planalto consideram é que, nesse caso, você teria o Congresso, ou seja, o primeiro-ministro, com poder sobre o orçamento. Ele que faria essa divisão dos recursos orçamentários. Então, há uma certa desconfiança de alguns ministros de por que Arthur Lira, nessa altura do campeonato, propõe isso no momento que você teve, nas últimas discussões sobre orçamento, e a gente lembra disso, uma queda de braço sobre como seriam as emendas parlamentares, como seriam os recursos de investimento. Então, é visto com um pouco de desconfiança. E nem na oposição tem muito apoio. Por quê? Porque caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito, você teria um novo presidente. E este novo presidente poderia ser reeleito em 2026. Esse novo presidente aceitaria abrir mão das suas atribuições atuais para dividir o seu poder com o primeiro-ministro no Congresso Nacional? Então, uma série de discussões. E a gente tem que lembrar, Carla, que a gente está discutindo de mudanças na legislação eleitoral na véspera de um pleito nacional. É difícil que isso seja aprovado, há muita resistência de se mudar todo o sistema um ano antes da eleição. Então, muitos líderes partidários, inclusive da base aliada, acham, Arthur Lira é um desses, segundo me informaram nos bastidores, que essas discussões devem ficar mesmo para 2023, não para agora. É verdade, como você diz, já há inclusive candidaturas se delineando aí num cenário, né, projetado eleitoral e que pensar em mudanças assim, como eu falei agora há pouco, né, com tão pouca discussão e tão pouco tempo para serem implantadas, realmente é bastante, vou dizer... E essa reportagem é interessante, né, porque é uma discussão também de 4 anos atrás, o período pré-eleitoral, né, 2021, antes das eleições de 2022, a gente está quase em 2026, e não passou, né? Essa proposta de reforma não passou, mas frequentemente ela aparece, né? Para se reformar o sistema político, o sistema de governo brasileiro, né? Que é justamente esse sistema presidencialista. Nós tivemos em 1993 um plebiscito, né? Na qual a população brasileira pôde votar naquele momento, né? Se gostaria de fazer... queria um regime, uma forma de Estado, monarquia ou república, ou um tipo de governo presidencialista ou parlamentarista. Acabou ganhando, né, a forma de Estado, república, e o tipo de governo, um regime presidencialista, né? Então, aqui no Brasil, a gente vai ter uma característica muito própria, eu gosto de dizer, até a recomendação aqui no final que eu trago de um livro, nós temos um presidencialismo de coalizão, é um presidencialismo que negocia, né, com os outros partidos, né, e vem toda aquela discussão do centrão, dos partidos de centro, que a gente vai falar mais adiante, né, e justamente para ter governabilidade. Então, o sistema de governo brasileiro, a gente vai ter essa figura, né, o presidente como chefe de Estado, como chefe de governo, mas o governo, de fato, ele é exercido com esta coalizão partidária, né? E aí, trazendo uma discussão, né, importante, né, da política para jornalismo, para profissionais da comunicação, né, entender que a política, a partir destes conceitos, a partir dessa primeira provocação que a gente teve hoje aqui, ela é importante para 2 questões. Primeiro, para a formação de opinião pública, uma opinião pública qualificada, aí não é o predomínio, né, das massas, mas sim o pensamento crítico, né, que é uma soft skill hoje extremamente importante, e também para a tomada de decisões, né, ou seja, para que as pessoas tomem decisões baseadas em informações, baseadas no conhecimento, do funcionamento do Estado, do funcionamento das estruturas de governo, né? Então, esse é o grande destaque que eu apresento aqui. Aqui agora a gente tem uma figura, né, que mostra uma representação do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. O poder legislativo, como eu mencionei anteriormente, né, é o poder composto, então, por senadores,
e deputados federais a nível federal, por deputados estaduais ou distritais a nível dos estados e por vereadores nos municípios, né? Qual é a função básica ou típica, como a gente fala, né, do Poder Legislativo? Legislar e fiscalizar, ou seja, ele cria leis, promove audiências públicas e fiscaliza a atuação dos demais poderes, né? Já o Poder Executivo, ele é composto figura do presidente da República, governadores e prefeitos, isso é claro no nível de Brasil, né? A sua função típica é a execução, portanto, a administração, né? E tem como função atípica ou secundária legislar e julgar. Então, por exemplo, né, medidas provisórias, julgamento de recursos administrativos, por exemplo, estariam aí nas medidas secundárias do Poder Executivo. E o Poder Judiciário, por sua vez, é representado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, né, pelos tribunais estaduais, pelos juízes, né, nas comarcas municipais, e a sua atribuição básica sua função típica é julgar, né? Ele julga com base na interpretação das leis, com base na interpretação da Constituição Federal. Tá? E também tem como função atípica ou secundária também legislar, né, por meio das jurisprudências, administração também interna, regimentos. Então essa é uma diferença, né, uma divisão dos três poderes que nós temos aqui no Brasil. E aqui essa outra imagem, ela descreve, né, qual é a composição do Legislativo, do Executivo e do Poder Judiciário. Para a gente concluir, né, já nos encaminhando aqui no finalzinho, cumprir o nosso cronograma, né, acho que é importante também a gente destacar que, para além dessa discussão de Estado e governo, a ciência política vai trazer uma série de outras questões muito importantes para o nosso dia a dia, né, para profissionais da área de comunicação, por exemplo, formulação de políticas públicas, debates sobre cidadania, né, questões vinculadas, por exemplo, ao exercício da cidadania. A gente vai ter uma COP30 aí daqui a alguns dias, né, hoje é dia 4, daqui aí praticamente uma semana começa a COP30 lá em Belém do Pará, né? Então, se até tiver alguém de Belém do Pará, pode colocar no chat, né, para a gente comentar. E é um exemplo de exercício da política na prática, né, onde chefes de Estado, chefes de governo do mundo inteiro, uma grande cobertura midiática, vão discutir sobre os rumos da sustentabilidade, da mitigação dos impactos das mudanças climáticas, das relações internacionais de modo geral. Tá bem, pessoal? E aí eu queria passar para vocês, não sei se a gente tem um tempinho, né? Um último vídeo aqui da Câmara dos Deputados explicando o que é democracia, que é justamente a discussão aí do nosso próximo encontro. Deixa eu colocar aqui rapidinho esse vídeo. Quando você pensa em democracia, o que vem à sua mente? Afinal, o que é democracia? Mais do que um conceito, democracia tem a ver com uma vivência coletiva. Sabe quando você se reúne com outras pessoas para reivindicar um direito? Ou quando notifica que um serviço público não foi bem prestado? Quando assina uma petição contra um projeto de lei? Ou quando luta para reduzir as desigualdades ou o preconceito? Tudo isso é você vivendo e atuando em uma democracia. Que também se manifesta quando você tem voz, quando é livre para ser quem é e tem seus direitos garantidos. E ainda quando ouve e respeita opiniões diferentes. Que conhece os direitos das outras pessoas e segue as leis, entendendo que os atos individuais têm impacto na coletividade. Outra forma de participar da democracia é escolhendo seus representantes e também podendo ser escolhido ou escolhida. A representação é uma parte importante dessa história. Afinal, como seria possível reunir e ouvir milhões de pessoas toda vez que fosse preciso decidir sobre questões nacionais ou mesmo de uma cidade? Por isso, a maior parte dos países na atualidade adota a chamada democracia representativa. Nela, as decisões são tomadas por pessoas designadas por nosso voto. É o que acontece no Brasil.
Quase 150 milhões de eleitores e eleitoras vão às urnas de 2 em 2 anos para escolher governantes parlamentares que, em seu nome, tomam as decisões sobre os rumos do país, dos estados e das cidades, bem como elaboram e aprovam as leis. Percebe que estamos sempre falando de coletividade, de toda a sociedade? Esse é um aspecto fundamental da democracia. Porém, já tivemos diferentes entendimentos sobre quem faz parte dela. Na Grécia Antiga, nas assembleias para debater política, de decidir o melhor para a vida na cidade, apenas homens livres e donos de terra podiam participar. Mulheres, escravos e estrangeiros, que eram a maior parte da população, não tinham voto nem voz. Hoje, em pleno século XXI, mais de 2.500 anos depois, não faz sentido pensar em democracia sem considerar o princípio da igualdade entre as pessoas. No Brasil, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Veja que as pessoas estão no centro de todo o processo democrático, convivendo, buscando resolver conflitos, participando, opinando, reivindicando, votando, decidindo. A origem do termo democracia mostra bem isso. Demo quer dizer povo e cracia quer dizer poder. Na democracia, o poder é exercido pelo povo, ou seja, por todos e todas, de forma direta ou indiretamente, e guiados por valores como equidade de direitos e oportunidades, solidariedade e busca pelo bem comum. São muitas formas de exercer esse poder, e aqui falamos sobre algumas delas. De que forma você participa da democracia? E esse é o nosso grande debate da semana que vem, tá? Sobre a nossa participação na democracia. Eu encerro aqui com essa indicação de livro, né, do Sérgio Abranches, né, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, para a gente começar aí a nossa reflexão da semana que vem, pessoal. Encerrando aqui dentro do tempo, tá bem? Foi um grande prazer tê-los aqui nesse nosso encontro, né? Desejo uma excelente noite para todo mundo e agora deixo aí com o professor Felipe para fazer os encaminhamentos finais. Muito obrigado, professor Roberto. Temos muitos alunos aqui, temos uma turma em específico que acabou recebendo o link durante a aula, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, pessoal, que nós entendemos a situação de vocês. Não foi culpa do professor Roberto, o professor estava dando a aula normal, tranquilo. Essa aula vai ficar gravada, eu sei que muitos de vocês se desdobraram, se esforçaram para estar aqui ao vivo conosco, tá? Mas a gente agradece ao professor Roberto pela presença, pela aula. Eu sei que a aula gravada não tem o mesmo impacto da aula ao vivo, mas a gente agradece a compreensão de vocês. Confirmo para vocês que eu vou revisar pessoalmente o link para as próximas aulas, para garantir que para todas as turmas o link esteja correto, tá bom, pessoal? Então não fiquem, eu sei que vocês estão agora chateados, revoltados, vocês querem, né? Tem muita pessoa aí falando. Gente, vou falar uma coisa só rapidinho para vocês. Nós somos humanos igual a vocês. Se teve alguma instabilidade, se teve qualquer coisa, nós vamos verificar, vamos atuar para colaborar para que vocês tenham a aula disponível dentro do horário, dentro do link correto. Como eu falei, eu mesmo vou revisar o link da semana que vem para que não aconteça a mesma coisa, tá? Só peço esse apelo, só faço esse apelo para que vocês entendam que somos todos seres humanos. Se teve qualquer instabilidade, qualquer situação, nós vamos trabalhar para que não aconteça novamente, tá bom? O pessoal está pedindo a lista de presença. Gente, a aula ao vivo não tem lista de presença, só de você estar clicando, de você acessar, já está registrada aqui a sua presença, não precisa se preocupar. Mas nós temos uma enquete de participação da aula, que é onde vocês podem comentar, que vocês podem realmente interagir conosco. Vou passar os recadinhos da semana aqui para que vocês possam acompanhar aqui os recados conosco, tá bom? Para que vocês possam saber exatamente o que está acontecendo. Então, sempre no finalzinho da aula, para quem não estiver acostumado, nós vamos trazer os recados da semana para vocês saberem o que vocês precisam estar a par, ok? Então, vou compartilhar aqui a minha janela de avisos com vocês. Acho que vocês já estão vendo aí os avisos. Tá bom? Então, relembrando, nós temos a Semana de Conhecimentos Gerais, um ambiente extra, com 3 palestras e atividades que valem 1 ponto para as 2 disciplinas do módulo. Se você já fez
tá tudo bem. Se já fez para a disciplina anterior, tá tudo bem. Se você ainda não fez, você tem até o dia 16 para fazer a atividade, ok? Também temos o fórum e a sala do café para vocês interagirem. O fórum tem um fórum preparado com o professor, pelo professor, para que vocês possam também interagir. E a sala do café, para que vocês também possam ver outras informações. Tem um vídeo explicativo da atividade 1, da atividade mapa, tá bom? E temos a enquete da aula de hoje. Quem puder participar da enquete, se quiser comentar do link que não estava correto, pode aproveitar a enquete, que a enquete é sempre analisada pela coordenação, pela direção, ok? E nós nos vemos na próxima aula. Nós vamos, então, revisar o link, nós vamos trabalhar certinho para que vocês possam ter o acesso, tá bom? E, assim, só uma última fala, como eu falei já, pessoal, eu entendo a insatisfação de vocês, eu entendo que talvez já tenham acontecido situações parecidas em outras disciplinas, em outros módulos, porém, a gente chegar aqui, né, vocês chegaram, tomaram conta do chat, é importante que vocês façam esse barulho para que a gente possa cobrar a coordenação, a direção, cobrar os responsáveis, certo? Mas vamos também pedir a colaboração para que vocês possam aproveitar o tempo que nós temos de aula, certo? Tá bom? Gente, muito obrigado a todos pela participação. A gente nos vê na próxima aula. Um abraço, até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.